Olá, meu nome é Lucas e hoje nós do Grupo 7 vamos falar um pouco sobre mapeamento de experiência do usuário. O mapeamento de experiência do usuário, também conhecido como mapeamento UX, consiste na criação de fluxos de passo a passo da experiência do usuário, tentando atingir determinado objetivo utilizando seu produto. Ou seja, consiste na descrição detalhada da jornada do usuário, apresentando as interações e experiências do usuário ao utilizar um produto. Para a maioria dos produtos, a forma de se atingir determinado resultado pode ser diversa. Para melhor visualização, vamos utilizar um restaurante como exemplo. Todos os clientes que chegam possuem o mesmo objetivo: comer e saciar a fome. Alguns querem um macarrão, outros querem um sanduíche, ou alguns só querem uma bebida. Mesmo que o objetivo final de todos seja o mesmo, o fluxo e caminho tomado por cada um pode ser distinto. O mapa UX consiste na representação do usuário interagindo desde o início até o fim com seu produto, até que ele atinja o seu objetivo. O mapeamento de experiência do usuário permite a otimização da eficiência dos fluxos de usuário por parte dos desenvolvedores e dos designers, otimizando assim as conversações. Possuindo uma boa experiência do usuário, menos usuários abandonarão o produto ao experimentar determinado fluxo. Ao criar um mapa UX, precisamos percorrer o fluxo passo a passo para que possamos ver claramente quaisquer ações necessárias do usuário ausentes ou supérfluas. Olá, meu nome é Ana Karen e agora eu vou explicar um pouco sobre como criar um mapa de experiência do usuário. E como o Lucas explicou lá no começo, quando a gente cria um mapa de experiência do usuário, a gente consegue colocar ele no centro das nossas soluções. Então a gente consegue contar a história dele para a equipe, para as pessoas que estão tomando decisão e que estão envolvidas no projeto de uma forma visual e de uma forma completa. E isso ajuda a gente a sincronizar os pontos de contato para que a experiência do usuário com o produto seja mais harmônica. Então, esse mapa ele pode ser feito tanto para iniciar o projeto, quanto para depois, quando esse projeto já está pronto, esse produto já está pronto. O importante é a gente lembrar sempre que o foco é a atividade que a pessoa tem que desempenhar. E o serviço, ele é facilitador, assim, ele pode ser um elemento constante, mas ele é só mais um dos elementos dessa experiência. Então, assim, a jornada, a experiência, os pensamentos, os sentimentos e as dificuldades, eles são das pessoas. Então, por isso que ela tem que ser feita com base na definição do conhecimento profundo que você tem daquele usuário mesmo. Então, assim, em primeiro lugar, a gente pode começar fazendo, elencando os elementos dessa jornada. Primeiro, a gente vai ter o protagonista, né? Que ele é o usuário realizando a atividade. Então, o usuário com as habilidades que ele tem, as características, os comportamentos, as emoções, os valores. Então, o protagonista é o usuário. O enredo, que é a experiência do antes, do durante, do depois, de realizar a atividade dele. O cenário são os pontos de contato, né, onde as interações acontecem. As ferramentas são os produtos e os serviços usados com o fim de atingir um objetivo. Os personagens, eles são outros atores, né, que estão envolvidos nessa bolha, nesse ecossistema onde o usuário está inserido. E o clímax e o anticlímax são os pontos altos e baixos e os pontos de fricção e as experiências positivas que esse usuário vai ter ao longo da jornada. Então, depois a gente ter esses elementos, uma das formas da gente fazer esse mapa, primeiro, é escolhendo um fluxo de usuário. Então, a gente vai definir um fluxo do usuário com o produto, né? Então, é impossível, a partir do momento que a gente define esse fluxo, qual ação do usuário você quer concentrar e que você quer melhorar. E, assim, uma boa maneira de fazer isso, né, é analisando os dados que você tem e tentar identificar onde o usuário está tendo um maior problema na interação com o seu produto. Então, por exemplo, uma página na web. Você vai analisar, o usuário está fechando muito a página, ou ele está tendo dificuldade de clicar em determinado botão, ou dificuldade de achar determinada informação dentro da página. Coisas desse tipo que são importantes serem analisadas para entender por que alguma coisa está dando errado. Aí depois disso, você vai definir os estágios dentro do fluxo. Então, depois de você escolher um fluxo de experiência do usuário específico para você mapear, você vai dividir esse fluxo em estágios individuais. Então, você vai começar como que o usuário acabaria nesse fluxo. Então, você meio que começa do final.
porque a partir disso você consegue fazer as ações deles para realizar e progredir dentro desse fluxo. Então você vai montando as ações dele até o ponto que você quer chegar mesmo dentro desse fluxo. Até a conclusão dele. Aí depois você vai anotar todas as interações exigidas, né, do cliente. E, enfim, então depois de você dividir o fluxo em etapas individuais, é essencial a gente observar quais etapas exigem a interação do usuário. Então, por exemplo, se um dos estágios no seu fluxo vai exigir que o usuário escolha 3 opções, você vai observar isso como uma ação obrigatória. Então, depois que você concluir a criação do seu mapa de experiência do usuário, você pode totalizar o número de ações necessárias do usuário e decidir se isso é demais, se é supérfluo, se tem que mudar. E por fim, você vai anote e enderece todos os pontos de atrito do usuário. Ou seja, quais são os pontos específicos ou os estágios que tem uma pequena chance do usuário ficar confuso. Porque quando a pessoa é uma desenvolvedora ou, enfim, um designer de produto, às vezes ele está tão perto do projeto que ele não consegue ver ele por completo, não consegue ver onde vai dar errado, não consegue ver os pontos que podem ficar confusos. Então, o mapa de experiência do usuário, ele consegue ajudar a pessoa a enxergar esses pontos. Olá, meu nome é Paula e agora eu vou falar um pouco de como a metodologia de mapeamento da experiência do usuário funciona dentro do design. O mapeamento da experiência do usuário é uma metodologia que é extremamente utilizada dentro do design, sendo essencial para a elaboração de um serviço. Esse é um processo que, dentro do Design Thinking, se aplica como uma forma de melhorar o serviço oferecido quando se põe um foco da exploração que fica disposto para os designers e os clientes que deverão aprovar a elaboração ou a reinvenção do processo, para que tenha, assim, a facilidade de observar um objetivo. Essa metodologia tem essa finalidade de compreensão das etapas da experiência do usuário ao longo do serviço, o antes, durante e depois. Sendo assim, um recurso altamente vantajoso para que o designer que está provendo o serviço consiga utilizar desse mapa para que tenha mais empatia com o usuário, para entender melhor como o usuário se sente e entendê-lo de verdade, compreender como essa experiência funciona para ele e entrar realmente dentro da cabeça do usuário. Analisar como ele pensa e assim deduzir e concluir como que ele vai experienciar o serviço. E é de interesse do design analisar principalmente o que chamamos de touch points na timeline, que seria basicamente os pontos de contato na linha do tempo, só que em inglês. Ao analisar esses pontos de contato e ao ter essa linha do tempo disposta na sua frente, o designer consegue enxergar melhor os pontos importantes que devem ser investigados, como o engajamento e o conforto do usuário. Isso tornará as tomadas de decisões e o aperfeiçoamento da jornada e do produto muito mais fáceis. Aqui, para demonstrar que essa metodologia do mapeamento de experiência é aplicável em diversas áreas, da mesma forma que dentro do design, que a forma como se aplica dentro do design não é tão diferente assim como da forma que se aplica em áreas completamente diferentes. Aqui está um exemplo de um mapa de experiência que foi criado dentro de um hospital, que foi para analisar a experiência dos pacientes dentro desse hospital e que analisa todos os touch points, assim como seria feito no design, para melhorar a experiência do usuário. Então, ele é bem elaborado e demonstra tudo certinho para que a pessoa que deveria elaborar esse serviço consiga analisar isso de forma mais clara e melhor, assim como no design. Obrigada pela atenção. Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela. E para começar com a exemplificação, é bom a gente ter em mente que o mapa de experiência do usuário não tem uma forma padrão, um modelo a ser seguido à risca. Ele pode ser representado graficamente da maneira que o criador desejar. Mas existem alguns elementos essenciais para a construção do mapa para que ele cumpra sua função. O primeiro deles é a criação de uma persona e de um cenário.
Como o mapa é baseado na experiência de um usuário específico, é muito importante que todas as ações listadas estejam sob o ponto de vista do usuário. Então, nesse exemplo, nós temos uma persona que é o Jamie, e ele está inserido em um cenário. Ele está insatisfeito com seu plano móvel atual e deseja trocá-lo por um outro que o faça economizar, ou seja, que seja mais barato, sem que ele precise sacrificar seu limite de uso. Também é importante definir os objetivos do usuário com aquela experiência, como, por exemplo, obter informação online clara, capacidade de comparar detalhamentos de planos e suporte amigável e útil ao usuário. Depois disso, tem a parte mais crucial do mapa, que é o fluxo do usuário. E a gente faz isso definindo os estágios e listando cada ação do usuário dentro de cada estágio. Então, nesse cenário, o primeiro passo do usuário seria definir. Primeiro, ele revisa o plano atual e define os parâmetros para um novo plano. Depois, ele vai começar a comparar. Ele vai assistir comerciais na TV, procurar por companhias e ofertas em sites de relato de consumidores e usar o site da própria operadora atual para comparar as opções. Depois disso, ele começa a negociar. Ele liga para a operadora atual para informar que está pesquisando novas opções e liga para concorrentes para ver o que eles têm para oferecer. E depois de comparar e negociar todas essas opções, ele vai finalmente escolher, decidir um novo plano e ligar para o serviço ao cliente para trocar o plano. E nessa parte também é importante listar tudo que o usuário pensa e sente, principalmente quando ele se depara com os pontos de tensão, que nesse caso são esses balõezinhos que representam algumas falas e pensamentos do usuário enquanto ele está passando por essa experiência. E depois dessa jornada feita, a gente consegue mapear algumas oportunidades que a gente pode atuar para melhorar essa experiência, como, por exemplo, comparar as ofertas de companhias alternativas para ele, decompor o plano atual em quantia de dinheiro, assistência ao consumidor via chat ou mensagem, reduzir o tempo de ligação para 2 minutos, adicionar funcionalidade para permitir comparação de planos e rastrear ofertas concorrentes para criar um banco de dados. Quando a gente resolve essas fricções, a gente é capaz de proporcionar uma experiência de maior qualidade para o nosso usuário. Muito obrigada pela atenção.